Olá, bem-vindo ao episódio 48 da série História do Processo Judicial. O tema de hoje é Privilégios de Foro e Prevenção. Narração de José Tessainer e Sofia Salerno Pérez. Continuamos a leitura das primeiras linhas de Processo Civil de José Joaquim Pereira e Souza, como que numa conversa entre interlocutores separados por 2 séculos. Diz Joaquim Pereira e Souza: São pessoas privilegiadas quanto ao foro. 1. Os eclesiásticos. 2. Os soldados. 3. Os cavaleiros das ordens militares. 4. Os desembargadores. 5. Os lentes e estudantes da Universidade de Coimbra. 6. Os oficiais e familiares do Santo Ofício. 7. Os moedeiros. 8. Os rendeiros fiscais. 9. Os oficiais da saúde. 10. Os da bula da cruzada. 11. Os soldados da guarda real. 12. As viúvas, os órfãos menores de 14 anos e mais pessoas miseráveis. 13. Os moradores das terras dos donatários. 14. Os escrivães e mais oficiais da alfândega. 15. Os pescadores. 16. Os oficiais da corte. 17. Os das secretarias de Estado. 18. Os deputados e oficiais da Junta do Comércio. 19. Os fabricantes sujeitos à mesma junta. 20. Os estrangeiros vassalos das nações aliadas que têm juiz conservador do reino. No concurso de privilégios, procede a regra que o privilegiado não goza do privilégio contra outro igual privilegiado. É curioso que o autor, num livro de processo civil, aponte os eclesiásticos como tendo o privilégio de foro, porque apenas nos crimes os religiosos estavam sujeitos à jurisdição eclesiástica. Estavam também sujeitos à jurisdição eclesiástica quando flagrados praticando caça ou pescaria proibidas, caso em que os juízes deveriam mandar o traslado de suas culpas aos prelados ou a seus vigários com suas cartas requisitórias para que procedessem contra eles, como se lê nas ordenações. No cível, os eclesiásticos respondiam perante as justiças seculares, como se lê no livro 2º, título 1 das ordenações. Os arcebispos, bispos, abades, priores e clérigos e outras pessoas religiosas, em qualquer feito civil, podem ser citados perante quaisquer justiças e juízes leigos, onde forem moradores, ou perante os corregedores de nossa corte, ou o juiz das ações novas, porque sem razão seria não haver no reino quem deles fizesse justiça e direito e os irem demandar em Roma. Também os soldados e os cavaleiros das ordens militares tinham foro especial, mas somente nas causas criminais. Tinham, porém, foro privativo também nas causas cíveis os cavaleiros da ordem de São João de Jerusalém ou de Malta. Os desembargadores respondiam perante os corregedores da corte. Mandamos, diziam as ordenações, que enquanto os desembargadores andarem ou forem ver suas fazendas ou algum lugar por nosso serviço ou mandado, não possam ser citados, demandados, nem acusados perante juízes alguns por feito cível nem crime, salvo perante os corregedores da corte. Os lentes e estudantes da Universidade de Coimbra respondiam perante o seu conservador. Bem assim queremos, diziam as ordenações, que o estudante que continuadamente estuda na Universidade de Coimbra, enquanto nela estudar,
não seja constrangido responder e litigar perante os corregedores da corte, porque há de responder perante o seu conservador. Conservador era o oficial a quem incumbia fazer cumprir e respeitar os privilégios de certas corporações, administrando-lhes justiça. Os oficiais e familiares do Santo Ofício tinham como seu juiz privativo o juiz do fisco da Inquisição. Os moedeiros respondiam perante o seu conservador. Lê-se nas ordenações: embora os corregedores da nossa corte possam conhecer das causas dos privilegiados, havemos por bem que não tomem conhecimento das causas dos moedeiros da cidade de Lisboa, mas as remetam ao seu conservador, para ele as despachar como for de justiça. Moedeiros eram os particulares a quem o rei delegava um de seus direitos majestáticos. Os rendeiros fiscais eram particulares que haviam arrematado rendas do fisco. Eles gozavam de vários privilégios, entre eles o de responder apenas perante o contador. Lê-se nas ordenações: todos os rendeiros que nossas rendas tiverem, sejam escusos de com eles pousarem, nem lhes tomem de aposentadoria suas casas de morada, adegas, celeiros, estrebarias, nem lhes seja tomado roupa, vinho, azeite, galinhas, palha, bestas, nem outra coisa alguma contra a sua vontade. E mandamos que o contador conheça dos feitos dos ditos rendeiros, assim no crime como no cível. Tinham também foro especial os oficiais da saúde e os da bula da cruzada. As viúvas, os órfãos, menores de 14 anos e mais pessoas miseráveis tinham o privilégio de escolha do juiz. Lê-se nas ordenações: e o órfão varão menor de 14 anos e a viúva honesta e pessoas miseráveis, ainda que sejam autores, têm privilégio de escolher por seu juiz os corregedores da corte, ou o juiz das ações novas na Casa do Porto, sendo do seu distrito, ou os juízes ordinários do lugar, a que diretamente pertenceria o conhecimento da causa, qual eles mais quiserem. Os moradores das terras dos donatários sujeitavam-se, em primeira instância, à jurisdição dos donatários. Em idos tempos, os reis, para mostrar a afeição e amor que tinham às rainhas, aos infantes e a alguns senhores, lhes havia concedido terras, vilas e lugares, com toda a sua jurisdição civil e crime, mero e misto império, não reservando para si parte alguma da dita jurisdição. As ordenações filipinas tratavam de restringir o alcance dessas cláusulas, esclarecendo que elas não excluíam ficasse reservada ao rei a mais alta superioridade e real senhorio que ele tem em todos os seus súditos e naturais e estantes em seus reinos. Quanto aos escrivães e mais oficiais da alfândega, dispunham as ordenações que competia ao ouvidor da alfândega da cidade de Lisboa conhecer dos feitos crimes ou cíveis em que fossem réus ou autores. Tinham foro especial, além dos pescadores, os oficiais da corte, os das secretarias de Estado, os oficiais da Junta de Comércio, os fabricantes sujeitos à mesma junta e, finalmente, os estrangeiros vassalos das nações aliadas, submetidos estes ao respectivo juiz conservador. Era o caso dos ingleses, dos espanhóis, dos franceses, dos alemães, dos holandeses, etc. Com tantos privilégios, era natural que houvesse concurso de privilégios exigindo regulamentação. A regra, então, era de que, sendo os privilégios de igual grau, prevalecia o juízo do réu. Não o sendo, o de maior grau prevalecia sobre o de menor grau. Era o caso do privilégio dos desembargadores,
que era superior a todos os outros privilégios pessoais. O juiz não pode fazer ato algum de jurisdição fora de seu território. O caráter territorial da jurisdição decorre do princípio da efetividade. É preciso que o juiz tenha poder de fato sobre o réu para que a sua decisão tenha eficácia prática. O juiz que seria competente, ou em razão do domicílio do réu, ou em razão da qualidade da questão, pode ser prevenido por outro juiz. A prevenção supõe que mais de um juiz possa conhecer da causa. A prevenção é, pois, o direito que tem o juiz de conhecer de alguma questão que primeiro se sujeitou ao seu conhecimento. Havendo 2 ou mais juízes igualmente competentes, fica preventa a competência do juiz que primeiro dela tomou conhecimento. Pode ser a prevenção perfeita ou imperfeita, segundo for ou não compatível o declinar-se a jurisdição do juiz que primeiro conheceu da causa. Dizia-se, pois, imperfeita a prevenção que não produzia o efeito de fixar a competência do juiz que primeiro conheceu da ação. Produzem a prevenção nas matérias cíveis a citação, nas criminais a prisão. No mesmo sentido dispõe atualmente o artigo 219 do Código de Processo Civil. A citação válida torna prevento o juízo. Entretanto, correndo em separado ações conexas perante juízes com a mesma competência territorial, considera-se prevento aquele que despachou em primeiro lugar. No crime, a prevenção decorre da prática de qualquer ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa. Código de Processo Penal, artigo 83. Pois é. Enquanto isso, em 1818, aos 19 anos, o futuro imperador Dom Pedro I do Brasil casava-se com a arquiduquesa Leopoldina, filha do imperador Francisco I da Áustria, em cerimônia realizada no Rio de Janeiro, na Rua Santa Ifigênia, na Rua da Alfândega. Tchau e até o próximo podcast. Tchau!